vídeo de hoje, nós faremos um resumo do livro Roube como um Artista. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Regia Rodrigues, sou professora de História da Arte e nesse vídeo nós faremos um resumo de um livro excepcional que na verdade utiliza a metáfora do processo criativo de um artista para falar sobre criatividade, nos traz alguns insights sobre o assunto, fala sobre motivação e de certa forma fala muito sobre empreendedorismo. Na verdade esse livro está fazendo bastante sucesso ultimamente e ele pode ser adaptado aí para várias áreas da sua vida, então vamos embora. O autor do livro Roube como um Artista, o escritor Austin Kleon, ele então utiliza, como eu falei para vocês, essa metáfora, né, do processo criativo do artista para falar sobre criatividade, sobre inovação, desmistificando algumas coisas relacionadas a esse assunto. De uma forma geral, é um livro que nos traz muita motivação dentro dessa área, dentro desse assunto. Ele então começa dizendo que nós deveríamos abandonar essa ideia de inovação absoluta, de originalidade, enfim, e que na verdade tudo isso faz parte de um processo. Dentro desse processo de se criar algo novo, algo original, a pessoa que cria aquilo, né, o criador, ele tem uma bagagem, ele aprende com outras pessoas, ele adapta aquilo que ele já viu, que ele já fez, ou que ele viu outras pessoas fazendo, ou seja, ele rouba dentro daquele processo criativo várias ideias que vieram de outros processos, de outras pessoas, transformando tudo aquilo, ressignificando aquilo numa nova proposta, trazendo elementos, né, inovadores em diversas áreas aí. Então a primeira coisa que ele fala é: esqueça esse negócio de lançar algo extremamente inusitado ou novo. Hoje, tudo é uma reelaboração e uma melhora daquilo que já foi criado, já foi pensado por outras pessoas. E como ele mesmo diz no livro, tá tudo bem e que isso faz parte, na verdade, de todo o processo criativo. Inclusive, ele enfatiza algumas vezes no livro essa questão, nessa ideia da verdadeira originalidade e que para ele isso surge da combinação de várias outras influências e referências que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. Vamos falar então aqui os 5 pontos principais abordados pelo autor sobre esse assunto dentro do livro. Primeira coisa que ele fala é: não queira ser um perfeccionista ou fuja do perfeccionismo. Ele diz aqui que o perfeccionismo é algo praticamente inalcançável e que muitas vezes ele paralisa algumas pessoas. Então, pessoas que tendem muito ao perfeccionismo, elas tendem também a sofrer muito no processo, porque muitas vezes elas não aceitam o próprio erro, ou o erro, né, ou o que elas acham ser errado dentro do processo ali, da elaboração, do processo criativo que ela está passando. Então, muitas vezes, serve para bloquear esse processo criativo. Por exemplo, na minha faculdade eu tive um professor de desenho que ele dizia, ou ele pedia pra gente não utilizar a borracha, porque na verdade a borracha apaga o processo. Se a gente deixar registrado o processo, a gente pode ver de uma forma geral o tanto que a gente progrediu, enfim, era melhor no ponto de vista dele a gente deixar aquele desenho, começar outro e guardar aquele, do que apagar o que a gente já tinha começado. Então muitas vezes o erro faz parte do processo. E a pessoa sendo, né, perfeccionista, ela tende a não aceitar os próprios erros. Um outro ponto interessante é o da cópia e não plágio. Enfim, ele fala então que essa questão de assimilar as experiências vividas e também aprender com as experiências dos outros faz parte desse processo e que a gente sim pode copiar alguns elementos da trajetória de outras pessoas ou da nossa mesma, mas não como um plágio, não uma cópia vazia, mas sim algo que a gente utiliza e reelabora. Então, para ele tem uma grande diferença entre a cópia e o plágio, já que a cópia pode ser cópia de alguns elementos, né? Alguns insights que você teve no decorrer desse processo, que você adquiriu vendo outras pessoas,
outras experiências suas mesmo, mas que se você copiar exatamente aquilo, você vai ter aquele resultado, ou talvez não tenha o resultado desejado, porque não é algo que fala sobre você. Então, como a criatividade, o processo criativo é algo muito próprio, e como também essa questão da originalidade, da inovação, também é algo que conversa muito com a pessoa, com a vivência dela, copiar a vivência de outro torna aquele processo vazio. Então, cuidado com essa questão da cópia para não se transformar num plágio. Ou seja, você pode copiar ou imitar alguns passos ou ter como referência outro processo, mas sempre tendo como ponto principal a sua própria experiência e a forma com que você reelabora todas essas questões. Uma outra coisa muito importante que tem se falado muito sobre é a questão do criar o que você gosta, ou tenha como foco principal aquilo que faz parte da sua essência, aquilo que te dá prazer, aquilo que te motiva, aquilo que você considera ser um dom seu. As principais invenções vieram desse propósito, né? Então a pessoa encontrando o seu propósito, e o propósito está no processo, de uma forma geral, mas ela sabendo aonde ela quer chegar, ela tem vários insights no meio desse caminho. E muitas vezes esses insights que aparecem no meio desse caminho, desse processo, podem se transformar em algo inovador, em algo revolucionário. Então, trabalhar com o que gosta, ou considerar e valorizar aquilo que você é bom no que você faz, é com certeza um ponto essencial para o sucesso. Ele também nos fala sobre a questão das limitações, e que muitas vezes essas limitações podem ser o pontapé que você precisa para criar algo inovador. Durante a pandemia eu gravei alguns vídeos falando sobre a superação, né, de problemas, de obstáculos e saber se adaptar a novas realidades. Fiz um vídeo sobre grandes ideias que surgiram em momentos de crise, e nesse vídeo eu falei muito sobre grandes ideias que vieram de grandes necessidades. Justamente isso que o autor aborda, né, nesse contexto, de que muitas vezes o problema ele serve como um meio ou um início para se alcançar algo que você deseja, para transformar uma realidade, para transformar a sua vida, para criar algo inovador, e isso faz com que a sua criatividade fique muito aguçada, porque a necessidade nos traz essa questão de adaptação, e muitas vezes nós não queremos nos adaptar, mas a gente quer adaptar aquela realidade àquilo que a gente deseja ou necessita. Então a criatividade é um ponto essencial nesse processo, pensando nessa questão da limitação ou de alguns problemas, dificuldades que na verdade podem ser usados como algo extremamente positivo. Como eu falei para vocês, esse livro ele fala sobre o processo criativo dentro, né, desse âmbito artístico, mas ele pode ser utilizado para várias outras profissões, e eu particularmente gosto muito de pesquisar e de estudar sobre empreendedorismo, e esse último tópico, né, que fala sobre compartilhar o seu trabalho é algo muito falado aí nas redes sociais. Então, enfim, abre um Instagram para sua marca, para sua loja, mostre como você faz, mostre o que você faz, mostre o por trás dos bastidores, e não simplesmente o trabalho acabado, produto acabado. As pessoas cada vez mais elas querem entender o processo, cada vez mais elas querem se conectar a você, e aqui ele fala muito sobre compartilhar o processo, não esperar que aquilo esteja pronto para você mostrar ao mundo. Muitas vezes você vai inspirar outras pessoas pelo seu processo e não pelo produto final. Então essa questão, né, de você mostrar o por trás dos bastidores, mostrar como é feito, mostrar as suas inspirações, o que você faz, e muitas vezes até as suas frustrações, é algo extremamente importante para inspirar outras pessoas. De uma forma geral, então, como eu falei para vocês, esse livro, ele fala sobre criatividade, nos traz alguns insights, é um livro extremamente motivacional e prático, ele estimula a questão da criatividade, ele encoraja os artistas, os profissionais, as pessoas de uma forma geral, a abraçarem influências externas como parte aí do seu processo criativo, reelaborando e tornando isso algo inovador de certa forma. Espero que esse vídeo tenha inspirado você a ler o livro,
Claro que nesses minutos que eu gravei esse vídeo eu não falei todas as ideias que estão presentes. Eu falei as 5 principais, mas tem outras várias ideias e outros vários insights que com certeza vão te auxiliar aí dentro desse processo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.